Olá, muito bom dia. O primeiro quadro 8 em ponto do ano de 2016 recebe aqui o governador do estado do Paraná, Beto Richa. Governador, muito obrigado pela presença. É hora de projetarmos o ano e de falarmos sobre que 2016 teremos. Ontem o senhor fez a primeira reunião de secretariado. O que o senhor falou aos seus secretários? Bom dia, Denian. Primeiro que é um prazer estar aqui mais uma vez participando deste programa e anunciar a todos os paranaenses o nosso otimismo. Apesar de todas as dificuldades, apesar da profunda crise financeira nacional que atinge todos os brasileiros, que atinge de forma drástica as administrações públicas, derrubando de forma brutal as arrecadações dos prefeitos e também dos governadores, dos municípios e estados, portanto. Mas nós fizemos um profundo ajuste fiscal no ano passado. Passamos o ano inteiro preparando o Estado, preparando o governo para proteger o Paraná de certa forma, ou seja, amenizar os efeitos nocivos desta grave crise sobre o Estado do Paraná. E eu anunciei já em dezembro de 2014 que fazia este ajuste e era o primeiro Estado do Brasil a promover o ajuste, mas também seria o primeiro Estado a sair desta crise. E hoje podemos, de certa forma, comemorar os resultados que o Paraná apresenta e o Brasil inteiro reconhece. Então, a primeira reunião do secretariado, que foi no dia de ontem, foi para planejar as ações nas mais diversas áreas de atuação do governo para o ano de 2016, já abrindo, anunciando, na próxima segunda-feira, o orçamento do Estado. Quando de praxe, todas as administrações abrem o orçamento lá por março, até colocar a casa em ordem, saldar todos os compromissos do ano anterior, mas abrindo já, o governo já começa as suas ações em todas as áreas por todo o Estado, demonstrando a organização e o planejamento em que o ajuste deu certo. Isso significa que nós teremos investimentos já desde logo, obras. Sim. O Paraná não para, ao contrário, vamos avançar e investir de forma ainda mais intensa e vigorosa, até porque o orçamento que nós encaminhamos à Assembleia no ano passado, já aprovado e entra agora em vigor, prevê um orçamento, um investimento recorde de mais de 8 bilhões de reais. Então isso se traduz em mais hospitais, unidades de saúde, contratação de mais servidores, mais policiais nas ruas, mais viaturas, mais estradas, rodovias duplicadas, enfim, em todas as áreas vamos poder investir mais, melhores programas, programas sociais, para garantir uma condição de vida melhor aos paranaenses. Governador, o senhor acha que a população consegue compreender bem o resultado do ajuste fiscal? Porque nós tivemos uma pesquisa do Paraná Pesquisas, que foi divulgada nos últimos dias, que mostra que o senhor está com uma popularidade muito baixa, Sim. Em torno de 25% só de aprovação do governo. Por que a população não compreende, por exemplo, essas medidas do governo? Veja só, Daniel, e lá atrás eu também sabia que ia enfrentar um momento muito difícil, mas eu pensei, refleti e tomei uma decisão, convencido de que era o melhor. Entre a minha popularidade e o futuro do Paraná, eu fiquei com o futuro do meu estado. Sabia que as medidas eram muito duras, medidas impopulares, mas fundamentais e inadiáveis para o futuro do estado. E lá atrás eu disse, quando fui agredido, quando os meus adversários deitaram e rolaram, aproveitando o momento de fragilidade política, mas eu acredito que quando a gente faz aquilo que é certo, é responsável, é coerente, a verdade pode demorar um pouco, mas ela aparece. E eu disse que as pessoas iriam compreender melhor que as medidas adotadas pelo meu governo eram certas quando tivessem a oportunidade mais à frente de comparar o Paraná, que fez a lição de casa, com os demais estados que não fizeram. E hoje podem comparar. O Paraná está honrando seus compromissos, está pagando a folha de servidores em dia. Nós antecipamos o pagamento do 13º salário e neste mês, janeiro, vamos dar um reajuste ao funcionalismo de cerca de 10,8%. Os estados estão com dificuldade de honrar a folha do mês, parcelando o 13º salário. Então hoje nós demonstramos na prática a saúde financeira e a melhor condição fiscal do Paraná em relação ao país. O senhor acha que o servidor público que fez, principalmente os professores, que fizeram uma campanha muito forte contra o senhor, que ajudou a derrubar a sua popularidade, os sindicatos reconhecerão, por exemplo, o fato do pagamento em dia e do reajuste de 10%, governador? Eu não estou tão preocupado com os sindicatos, eu estou preocupado com os servidores. E eu acredito que não é possível que não haja um reconhecimento de todo o esforço do Estado, todo o esforço do governo
em garantir um reajuste substancial, como nós temos garantido ao longo do nosso governo. Nós reparamos perdas históricas dos servidores, salários dos servidores que foram achatados em governos anteriores. No nosso tiveram aumentos com ganhos reais, acima da inflação, portanto. E neste mês, volto a insistir, com a crise que os estados vivem, nós estamos dando 10,8% de reajuste ao funcionalismo. Além de outras garantias, plano de carreira, para os professores, inclusive, nós ampliamos em 75%, ou seja, de 20% para 35% a hora atividade. Melhoramos a qualidade dos alimentos da merenda escolar, triplicamos o repasse para cobrir gastos com transporte escolar aos prefeitos municipais, resolvemos o problema da Visivale, que afligia 30 mil professores que não tinham por 10 anos o reconhecimento deste curso. Em 6 meses nós resolvemos. Enfim, tudo que foi possível e mais um pouco nós fizemos aos nossos servidores. Governador, a revista Veja, dessa semana agora, divulgou um ranking de competitividade. É um ranking bastante complexo, analisa mais de 90 quesitos. Sim. E esse ranking alçou o Paraná à condição de segundo estado brasileiro, à frente, inclusive, de estados economicamente mais fortes do que o nosso, à frente do Rio de Janeiro e à frente de Minas Gerais, por exemplo. Coloca o Paraná como o segundo lugar a se investir no Brasil e dá uma distinção ao Paraná em segurança pública, em educação, em infraestrutura e em solidez fiscal. Quando se vê um levantamento como esse, se percebe o Paraná além do que o próprio PIB e a participação do Paraná no número nacional, que é 4º lugar. Como que o senhor recebeu esse levantamento e o senhor entende que esse levantamento é correto ou não? Eu fiquei muito orgulhoso, Denian, em ver o Paraná nessa posição de destaque no cenário nacional. Esse mesmo instituto, essas entidades como o The Economist, que é um grupo britânico dos mais conceituados ou o mais conceituado no mundo em termos de economia, e também o Instituto Tendências do Brasil, que fizeram um estudo muito apurado, muitos itens foram avaliados para chegar a esta conclusão. Eles já tinham feito uma avaliação há cerca de 2 anos e meio e mostrou o Paraná saindo da 5ª posição em competitividade para a 3ª, e agora segundo estado do Brasil com a melhor competitividade atrás de São Paulo. Para mim tem um gostinho de primeira colocação, porque ninguém pode ter a pretensão de querer concorrer com o estado com as condições que tem o estado de São Paulo. Mas os itens avaliados demonstram um avanço importante, consistente do estado do Paraná. Isso é o resultado do esforço que nós fizemos, mas sobretudo do esforço da população do Paraná, do esforço dos nossos produtores rurais, que garantiram uma safra recorde nos últimos anos. Enfim, uma coordenação do governo que possibilitou todos esses avanços. Em segurança pública, por exemplo, a nota foi 100. Primeiro lugar do Brasil, nota, né? Primeiro lugar do Brasil. Os indicadores de segurança do Estado, não estamos no ideal, estamos longe disso, eu quero mais. Mas é uma demonstração de que, dentro das condições, dentro do cenário nacional, o Paraná avançou e avançou bastante. Um levantamento como esse, governador, ele tem que resultado prático. Para quem está nos vendo agora, porque saiu uma reportagem com o levantamento da Economist, por exemplo, claro, isso é positivo para o Estado, é positivo para a imagem do próprio governo, mas na prática, o que isso representa na vida de quem está em casa? Na prática, isso representa um reconhecimento de que o Paraná oferece as melhores condições para quem quer investir. É um estado competitivo, que tem segurança jurídica, que tem diálogo, que tem os investimentos em infraestrutura necessários, energia, água, estradas, Porto de Paranaguá e Antonina. Isso abre o Paraná desperta, melhor dizendo, para investidores que queiram aqui instalar os seus negócios, gerando riquezas ao Paraná e empregos à nossa gente. O Paraná já vive hoje o maior ciclo industrial da nossa história. Seria assim, um recado ao investidor de que o Paraná é um terreno propício para investimento, seria isso? Sem dúvida alguma. O Paraná volta a ser uma terra promissora para quem quer investir com segurança, apesar desta crise nacional. Para a gente fechar, governador, a questão dos investimentos do orçamento, de dinheiro, nosso dinheiro para obras em seguida. O senhor disse que já vai começar a funcionar na prática o orçamento aberto nas secretarias já desde logo, a partir da semana que vem. O que a população pode esperar de imediato? Quanto de dinheiro, em que áreas? Bom, como eu te disse, nós elaboramos um orçamento com uma previsão histórica de 8 bilhões de reais de investimentos. Para você ter uma ideia, a dimensão desta cifra
é mais do que os 4 anos do meu primeiro governo somados. E olha, não faltaram obras nos 399 municípios do estado. Imagina só este volume de recursos hoje investidos em cada município do estado do Paraná. Isso se traduz em mais hospitais, unidades de saúde e especialmente na área de saúde. Hoje, as Santas Casas de Misericórdia, hospitais públicos, filantrópicos, reconhecem a presença do governo e dizem, se não fosse o governo do Paraná, teríamos fechado as portas, porque do governo federal não tem vindo nada e muitos repasses em atraso. E nós estamos investindo fortemente nesta área que é essencial para a qualidade de vida da nossa população. Podem esperar mais policiais, como já anunciamos a contratação e começaram o curso de formação já de 2.890 novos policiais. Mais viaturas, agora mesmo, na semana que vem, vamos entregar mais 27 viaturas só para a Delegacia da Mulher. Podem esperar mais escolas, investimentos, melhores programas na área social e também rodovias. Hoje temos 400 quilômetros de rodovias em duplicação no Paraná e vamos ampliar para esse ano de 2016. Um dos pontos do ajuste fiscal, quando o senhor falava aqui, eu lembrei, foi o reajuste do IPVA, que a população reclamou bastante de pagar um imposto mais alto. Mas esse dinheiro, ele não fica somente no Estado, ele também é repartido aos municípios. O senhor acha que a própria medida, por exemplo, de reajuste do IPVA, ela teve um resultado positivo nas cidades, principalmente as cidades menores, governador? Pode ter certeza disso. O IPVA, muito bem lembrado, até para explicar para os nossos telespectadores, 50%, ou seja, metade, fica com o Estado e a outra metade com os municípios. Curitiba recebeu um dinheirão de 300 a 400 milhões de reais com a recomposição, realinhamento de alíquotas de impostos que nós fizemos. E é importante destacar também, Deninha, que eram impostos que estavam defasados. A alíquota do IPVA do Paraná, eu reconheço, foi um aumento substancial. A população fez um esforço para ajudar o Estado, mas ainda está abaixo de São Paulo, Rio e Minas Gerais. E o ICMS também, que os municípios recebem a cota parte de 25%. Bom, governador, nós vamos encerrar. Quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui ao 8 em Ponto mais uma vez. E foi a primeira entrevista do ano, o senhor será chamado a voltar, porque a partir do momento que o senhor apresenta também dados tão otimistas para um desempenho econômico do Paraná em 2016, o senhor também será muito cobrado em relação a isso. Disso o senhor tem convicção? Sim, claro que sim, isso faz parte. Faz parte. Governador, muito obrigado pela presença. Mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. Seguimos com o Paraná no ar, com o comando do Guilherme Rivarol.